O baque seco da porta do apartamento sendo trancada pelo proprietário ecoou pela escadaria vazia, um som definitivo e brutal que selou o fim de uma vida inteira. Do outro lado da rua, dentro do seu Gol quadrado com a pintura gasta, Helena sentiu o coração despencar no estômago. O ar dentro do carro era pesado, carregado com o cheiro de mofo dos poucos pertences que conseguiu salvar, socados no banco de trás, misturado ao odor adocicado e venenoso da gasolina mal queimada que o velho motor teimava em vazar. Pelos vidros sujos, ela via as luzes do seu antigo bairro, as janelas acesas de vizinhos que agora desviavam o olhar, e sentia um frio que não vinha da noite, mas da mais profunda e absoluta solidão. Lucas, seu filho de 10 anos, estava encolhido no banco do passageiro, um pequeno vulto silencioso na penumbra, agarrado a um boneco de super-herói já sem tinta. Ela apertou as mãos no volante rachado, as unhas cravando no plástico gasto. O desespero era uma coisa física, uma pressão no peito que roubava o fôlego. Acabou. Estava tudo acabado. R$300. Era tudo o que restava entre ela e a miséria completa. Helena olhou para as 3 notas amassadas que havia contado e recontado sobre o painel do carro, a luz fraca do poste tornando o rosto da efígie na cédula quase um fantasma zombeteiro. Uma semana atrás, ela tinha uma casa. Tinha um pequeno ateliê de costura, o zumbido familiar de sua máquina industrial, o som de fundo de sua independência. Então, a morte súbita de Roberto, um aneurisma traiçoeiro no silêncio da madrugada, não levou apenas o marido e o amor de sua vida. Revelou um abismo financeiro que ele, em seu próprio desespero silencioso, havia cavado. Uma dívida de R$50 mil com um agiota. A voz do homem, fria e rastejante como uma serpente, ainda ecoava em seus ouvidos durante a cobrança final. O tempo acabou, dona Helena. A casa, o ateliê, agora é tudo meu. Levaram tudo. A máquina de costura, os rolos de tecido, os sonhos, deixaram apenas as dívidas, a dor e 300 moedas de prata por uma vida inteira de trabalho. Ao seu lado, o silêncio de Lucas era mais pesado do que qualquer grito. Ele não chorava, não reclamava. Apenas olhava para a frente, para a escuridão além do para-brisa, com uma seriedade que não pertencia a um rosto de 10 anos. Helena sentiu o coração apertar. Uma dor física, aguda, de puro desamparo e culpa. Ela era a mãe, a protetora, o porto seguro. E agora era a capitã de um navio que já havia afundado. O estômago dela doía de fome, mas a náusea do medo era mais forte. Mãe? A voz fina e trêmula do menino cortou o ar denso como uma navalha. Helena virou o rosto, forçando um sorriso que seus olhos, marejados e exaustos, não conseguiram acompanhar. Sim, meu filho. Lucas engoliu em seco, os pequenos ombros tensos sob a camiseta fina. A gente vai ficar bem? A pergunta simples, carregada de uma confiança infantil que ela não merecia mais, atingiu-a como um soco. A bile subiu à sua garganta, e ela precisou de toda a sua força para não desmoronar ali mesmo, para não gritar sua derrota para o mundo. Com as mãos trêmulas, ela abriu o porta-luvas e tirou de lá um envelope amarelado e quebradiço. Dentro, um documento antigo, um título de propriedade que Roberto guardava há anos, herança de um tio-avô que ele mal conheceu e de quem Helena nunca sequer ouvira falar. Era a sua última carta, a aposta mais insana e desesperada de sua vida. Temos um lugar para ir, meu filho, disse ela, a voz saindo mais firme do que se sentia. Uma fazenda. Seu pai herdou há muito tempo, lá em Minas Gerais. O nome é Fazenda Boa Sorte. O nome soou como uma piada cruel em sua própria boca. Ela não sabia nada sobre o lugar, exceto que era isolado, no interior profundo do estado. A imagem em sua mente era um borrão, mas a esperança, frágil como uma teia de aranha, começou a se formar. Vender. Ela poderia vender a propriedade, por qualquer valor que fosse. Pagar o agiota, talvez alugar um quartinho em algum lugar, comprar uma máquina de costura usada e recomeçar. Era um fio de linha fino, mas era o único fio que a impedia de cair no abismo completo. Helena engatou a primeira marcha. O câmbio arranhou, um protesto metálico que espelhava o grito silencioso em sua alma.
O carro velho tremeu e começou a se mover, deixando para trás a calçada onde suas raízes haviam sido brutalmente arrancadas. No retrovisor, as luzes da cidade começaram a se transformar em um borrão indistinto, como uma memória que já começava a desvanecer. À frente, a estrada era um túnel de escuridão, engolindo os faróis amarelados e prometendo nada além de incerteza. Esta não era uma viagem, era uma fuga, um salto cego no escuro, rezando para que houvesse algum chão para amparar a queda. A jornada de Helena e Lucas está apenas no começo, e cada quilômetro na estrada escura os aproxima de uma verdade muito mais aterrorizante do que a dívida que deixaram para trás. Se você acredita na força de uma mãe disposta a tudo para proteger seu filho, inscreva-se agora em nosso canal para não perder um só instante desta história angustiante. 2 dias. Fizeram-se 2 dias que a estrada de asfalto quente se desenrolava como uma fita cinzenta e infinita diante do para-brisa trincado. O interior do Gol era um forno, um microcosmo de sua miséria, impregnado com o cheiro azedo do suor de corpos exaustos e o aroma nauseante de sanduíches de mortadela já velhos, a única comida que puderam comprar. De hora em hora, o motor tossia, um som gutural e doentio que fazia o coração de Helena saltar para a garganta. Ela sentia cada solavanco, cada rangido da suspensão cansada como um golpe físico. A esperança, aquela pequena chama que acendera ao deixar a cidade, era agora um pavio frágil, ameaçado a cada quilômetro pelo vento cortante da realidade. Ela dirigia com os músculos tensos, os olhos ardendo pela falta de sono, alternando o olhar entre a estrada e o rosto adormecido de Lucas, cuja respiração tranquila era o único som que a mantinha sã. A cada placa que indicava a distância diminuindo para o interior de Minas, um nó se formava em seu estômago, uma mistura de expectativa e pavor. A segunda noite, os encontrou parados no acostamento de uma rodovia deserta, o capô do carro erguido, soltando uma fumaça branca e fedorenta. O motor havia superaquecido. O silêncio do campo era absoluto, quebrado apenas pelo canto insistente dos grilos e pelo assobio do vento na vegetação seca. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de frio, mas de puro medo. Estavam sozinhos, vulneráveis, uma pequena ilha de metal e desespero na imensidão da escuridão. Lucas acordou, assustado com a parada súbita. O carro quebrou, mãe. Helena forçou-se a manter a voz calma, uma mentira para proteger o filho e a si mesma do pânico que ameaçava engoli-la. Não, meu amor, ele só está cansado, como a gente. Vamos dormir aqui hoje, e amanhã ele estará novo em folha. Ela o aninhou em seus braços, sentindo o corpo pequeno e quente contra o seu, e passou a noite em vigília, os olhos fixos na escuridão, ouvindo cada som, imaginando perigos em cada sombra, o peso de sua falha como mãe esmagando seu peito. Na manhã seguinte, com a água de seu último galão, ela conseguiu resfriar o motor e, por um milagre, o carro pegou novamente. A viagem recomeçou, mas algo havia mudado. A falsa bravura de Helena se esvaíra durante a longa noite de vigília. Agora, a esperança não era mais uma chama, mas uma brasa quase apagada, enterrada sob uma grossa camada de cinzas de exaustão e ansiedade. A paisagem mudara drasticamente. O asfalto deu lugar a uma estrada de terra vermelha, esburacada e traiçoeira. A poeira subia em nuvens densas, infiltrando-se por cada fresta do carro, cobrindo tudo com uma fina camada avermelhada, o gosto de terra seca em suas bocas. O sol era impiedoso, uma bola de fogo branca no céu sem nuvens, que fazia o ar vibrar e a lataria do carro queimar ao toque. A cada solavanco mais forte, Helena rezava, um sussurro desesperado para que o velho Gol aguentasse só mais um pouco, só até chegarem àquele lugar que ela ousara chamar de salvação. Finalmente, após quase 1 hora sacolejando na estrada de terra, ela viu uma porteira de madeira apodrecida, caída de lado, e ao lado dela, uma placa de metal enferrujado, quase ilegível, onde as letras fantasmas ainda soletravam Fazenda Boa Sorte. A ironia do nome era tão brutal que uma risada seca e sem alegria escapou dos lábios de Helena.
O caminho para dentro da propriedade era ainda pior. 2 trilhas de terra batida engolidas pelo mato alto e seco. O carro arrastava o assoalho, protestando com sons de metal sendo rasgado. Helena sentiu o estômago gelar. Isso não parecia uma oportunidade. Isso parecia um fim de linha. Lucas, que antes dormia, agora estava com os olhos arregalados, pressionando o rosto contra o vidro sujo. "É aqui, mãe? É a nossa fazenda?" A pergunta dele pairou no ar, carregada de uma inocência que Helena não tinha mais o direito de compartilhar. Ela não respondeu. Apenas continuou dirigindo, devagar, o coração batendo descompassado, como se preparasse para o impacto final. Quando a casa principal surgiu entre as árvores retorcidas, a última brasa de esperança no peito de Helena se apagou, substituída por um vazio gelado e absoluto. Não era uma casa, era o esqueleto de uma casa. Um fantasma de madeira e telhas que se rendera ao tempo e ao abandono. Uma grande parte do telhado havia desabado, criando um buraco negro que expunha as entranhas da estrutura ao céu. As paredes, antes brancas, estavam manchadas de preto e verde, cobertas por limo e pela sujeira de décadas. Janelas eram buracos vazios, os vidros quebrados há muito tempo, como olhos cegos de um crânio. A varanda da frente tinha cedido em uma das pontas, a madeira apodrecida desfeita em farpas. Uma sensação de náusea subiu pela garganta de Helena. Ela parou o carro, o motor morrendo com um suspiro final, e o silêncio que se seguiu foi pesado, opressor, preenchido apenas pelo som do vento uivando através da ruína. Era o som do fracasso. Ela saiu do carro, as pernas bambas como se tivessem perdido a força. O cheiro a atingiu primeiro, uma mistura pungente e revoltante. Havia o odor de mofo, profundo e úmido, vindo das entranhas da casa. Havia o cheiro de decomposição, de madeira apodrecendo, de folhas mortas acumuladas por anos, e, por baixo de tudo, o fedor de fezes de animais, ratos, morcegos e sabe-se lá que outras criaturas haviam feito daquele lugar seu lar. Helena levou a mão à boca, lutando contra o impulso de vomitar. Olhou ao redor para as terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Não havia plantações, não havia verde, apenas um solo rachado, de um amarelo doentio, coberto por um mato espinhento e ressecado. Era uma terra morta, estéril, tão sem vida quanto a casa que nela apodrecia. A promessa de vender a propriedade e recomeçar se desfez em pó, uma piada cruel, contada pelo destino. Levaram tudo, e o que lhe deram em troca foi um túmulo. Hesitante, com Lucas agarrado à sua calça, ela subiu os degraus que rangiam perigosamente da varanda. Empurrou a porta da frente, que se abriu com um gemido longo e arrastado. A escuridão e o cheiro de podridão a engoliram. A luz que entrava pelo teto desabado iluminava um cenário de devastação. Móveis quebrados e revirados, cobertos por uma camada grossa de poeira e teias de aranha que pareciam mortalhas. O chão de madeira estava inchado e empenado pela umidade, e em vários pontos, cupins haviam transformado as tábuas em uma massa esponjosa e frágil. Do teto, goteiras persistentes caíam em poças de água escura e parada no chão, o som ecoando no silêncio fúnebre. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. Era um lugar doente, um lugar onde a vida havia desistido. Ela sentiu como se estivesse invadindo o corpo em decomposição de um gigante esquecido, e o ar pesado parecia sugar toda a força de seus pulmões. Lucas começou a chorar. Um choro baixo, assustado, que cortou o coração de Helena em 1000 pedaços. "Mãe, eu quero ir embora. Esse lugar tem monstros." Ela se ajoelhou, abraçando-o com força, enterrando o rosto em seus cabelos para que ele não visse as lágrimas silenciosas que agora escorriam livremente por seu rosto. Ela também queria ir embora. Queria voltar no tempo, para o seu apartamento, para o zumbido de sua máquina de costura, para a vida onde a maior preocupação era entregar uma encomenda no prazo. Mas não havia para onde ir. Os R$ 300 haviam se tornado 200 depois da gasolina e da comida. O agiota ainda esperava por seus 50.000. A rua não era uma opção. Este lugar assustador, esta ruína abandonada por Deus, era tudo o que eles tinham.
A realização a atingiu com a força de um soco no estômago. Ela não estava no fundo do poço. Ela estava cavando para baixo dele. Enquanto a noite começava a cair, trazendo um frio úmido que penetrava os ossos, Helena sabia que não poderiam ficar no interior da casa. O teto era uma armadilha mortal, pronto para desabar ao menor vento. Foi então que ela se lembrou de uma pequena porta de madeira perto da cozinha destruída que levava para fora. Ao abri-la, deparou-se com uma escada de pedra escorregadia e coberta de musgo que descia para a escuridão. Um porão. Com o coração martelando contra as costelas, ela usou a lanterna fraca de seu celular para iluminar o caminho. O ar que subia de lá era ainda mais denso, carregado com o cheiro de terra molhada e de um confinamento secular. O feixe de luz revelou um espaço amplo, com paredes de pedra bruta e chão de terra batida. Era úmido, escuro e claustrofóbico, mas o teto de laje de concreto parecia sólido. Era o único lugar que oferecia abrigo contra a chuva e o relento. A visão do porão era desoladora. O chão estava coberto de entulho, ferramentas enferrujadas, caixas de madeira apodrecidas e uma camada de sujeira que parecia ter se acumulado por um século. Pequenos animais não identificados corriam para as sombras quando a luz os atingia, seus movimentos rápidos e furtivos fazendo a pele de Helena se arrepiar. O lugar fedia a abandono e umidade, mas era um teto. Era a única opção. "Vamos, meu filho", disse ela, a voz embargada, tentando soar mais corajosa do que se sentia. "Vamos arrumar nosso novo quarto." A frase morreu em sua garganta. Chamar aquilo de quarto era uma blasfêmia. Era uma cova, mas era a cova deles. Com as próprias mãos, usando pedaços de madeira como pás improvisadas, mãe e filho começaram a tarefa hercúlea de limpar um pequeno canto daquele buraco escuro e úmido, empurrando o lixo e a podridão para o lado, para criar um espaço onde pudessem deitar seus corpos exaustos. Enquanto trabalhava, o suor se misturando às lágrimas, Helena sentiu a verdadeira dimensão de sua queda. Ela, uma costureira orgulhosa, uma mulher que sempre tivera sua casa impecável, agora estava de joelhos na terra úmida, limpando a sujeira de décadas para poder dormir em um porão como um animal acuado. Cada pá de entulho que ela removia parecia um pedaço de sua dignidade sendo arrancado. A esperança que a trouxera até ali se transformara em uma zombaria, um eco distante em sua mente torturada. A fazenda não era uma solução. Era uma sentença, um exílio em uma terra morta, aprisionada em uma ruína que era um espelho perfeito de sua própria vida despedaçada. A humilhação era um gosto amargo em sua boca, uma queimação no fundo da alma. Ela não sentia mais a dor da fome ou o cansaço do corpo. Tudo o que sentia era um vazio profundo, a certeza de que havia chegado ao fim, ao ponto mais baixo que um ser humano poderia alcançar. Finalmente, um pequeno espaço estava limpo. Helena estendeu um lençol fino sobre a terra fria e úmida. Era a cama deles. Ela se deitou ao lado de Lucas, que já havia adormecido de exaustão, e o abraçou com força, como se para protegê-lo da escuridão, da umidade e da realidade esmagadora que os cercava. A única luz vinha da tela do celular, a bateria quase no fim. Lá fora, o vento uivava como uma alma penada através das ruínas da casa, um lamento fúnebre para seus sonhos mortos. O cheiro de mofo e terra era sufocante. Ela fechou os olhos, mas o sono não veio. Apenas as imagens de sua vida perdida, do rosto do agiota, da porta sendo trancada. Ela sentiu o coração apertar dolorosamente no peito. A viagem não havia sido uma fuga para a salvação. Havia sido uma descida direta para o inferno. E naquele porão escuro, úmido e frio, Helena teve a certeza de que ela e seu filho haviam sido enterrados vivos. Não havia mais para onde cair. A decepção era total. Uma mortalha fria que envolvia sua alma. A fazenda, boa sorte, era sua lápide. Ela se agarrou a Lucas, o calor do corpo do filho, a única coisa real naquele pesadelo. Ela não sabia, no entanto, que naquele mesmo lugar de desespero absoluto, naquele fundo de poço que parecia ser o seu túmulo, uma descoberta estava à espreita. Escondido sob camadas de tempo e segredos, algo aguardava para ser encontrado, algo que transformaria sua história de miséria em um thriller de vida ou morte.
O porão que ela via como seu fim era, na verdade, apenas o começo. O som oco de uma parede, a curiosidade de um menino e a força de uma mãe levada ao limite estavam prestes a desenterrar um passado muito mais sombrio e perigoso do que a pobreza que agora a afligia. A verdadeira natureza da fazenda Boa Sorte estava prestes a se revelar. O ar gelado do porão parecia congelar o sangue em suas veias. Mas não era tão frio quanto o gelo que se formara em seu coração. A jornada em busca de esperança havia terminado em um beco sem saída, um buraco escuro de onde não parecia haver escapatória. Helena olhou para a escuridão que a envolvia, sentindo o peso de cada escolha errada, cada golpe do destino. Ela era uma viúva, uma mãe falida, uma sem-teto, forçada a se abrigar em um porão fétido com seu filho. A dívida, o agiota, a perda, tudo girava em sua mente como um vórtice de desespero. Ela se permitiu um momento, apenas um, para sentir a dor em sua totalidade. As lágrimas quentes escorreram pelo rosto e pingaram na terra fria. Era o choro silencioso de quem perdeu tudo, de quem não tem mais forças para gritar. Ela acreditava ter chegado ao fim, ao ponto mais baixo. Mal sabia ela que, nas profundezas daquele mesmo desespero, uma faísca de mistério estava prestes a acender. Uma faísca que poderia ser sua salvação ou sua destruição final. A noite avançou, longa e interminável. Cada estalo da madeira podre no andar de cima, cada som de algo se arrastando nas sombras do porão, era um lembrete de sua vulnerabilidade. Helena permaneceu acordada, uma sentinela protegendo seu único tesouro adormecido. Ela pensou no nome do tio-avô de Roberto, um homem que ela nunca conheceu, cuja herança se revelara uma maldição. Quem era ele? Por que ele deixaria uma propriedade chegar a este estado de abandono total? As perguntas flutuavam em sua mente cansada, sementes de um mistério que ela ainda não tinha energia para cultivar. Por enquanto, a única realidade era a umidade que se infiltrava em seus ossos e a escuridão que era um reflexo perfeito do seu futuro. O fundo do poço era um lugar solitário e frio, mas para Helena e Lucas era agora o único lar que possuíam. Um palco sombrio, onde o próximo ato de seu drama angustiante estava prestes a começar, impulsionado pela inocência de uma criança e a resistência desesperada de uma mãe. Os dias no porão se fundiram em uma rotina cinzenta e opressiva, marcada pelo ciclo do sol que eles apenas adivinhavam pela fresta de luz que entrava por uma pequena janela gradeada rente ao solo. O tempo era medido pelo gotejar insistente de água em algum canto escuro, um metrônomo lúgubre que pontuava a passagem lenta das horas. Helena e Lucas viviam em um estado de hibernação forçada, economizando a pouca comida que ainda tinham, bebendo a água da chuva que ela coletava em um balde enferrujado. O cheiro de terra molhada e mofo impregnara suas roupas, seus cabelos, sua pele. Helena sentia a esperança se esvair de seu corpo como o calor, deixando para trás um frio profundo e permanente. Sua mente, antes um turbilhão de planos e preocupações, estava se tornando silenciosa, anestesiada pela resignação. A cada noite, ela se encolhia no lençol úmido, abraçando o filho, e sentia-se menos como uma mãe protegendo sua cria e mais como um animal moribundo em sua toca, esperando o fim. A fome era uma dor constante, um nó apertado no estômago que se recusava a desatar. Helena dava a maior parte da comida para Lucas, mentindo que já havia comido, sentindo a própria força se esvair a cada dia. Suas mãos, antes ágeis na máquina de costura, agora estavam sujas de terra, as unhas quebradas pelo trabalho de tornar o porão minimamente habitável. Ela e o filho haviam empurrado o entulho para o fundo do cômodo, criando uma barreira frágil contra a escuridão e os sons desconhecidos que vinham de lá. O silêncio entre eles era pesado. Lucas, percebendo a profundidade do desespero de sua mãe, havia parado de fazer perguntas sobre o futuro. Ele passava a maior parte do tempo sentado, desenhando figuras na terra com um graveto, seus super-heróis de outrora esquecidos em um canto. A apatia do menino era, para Helena, o sintoma mais devastador de sua derrota. Ela não havia falhado apenas em prover,
Ela estava falhando em manter viva a centelha da infância dele. Foi no quarto dia, quando a monotonia se tornou quase insuportável, que algo mudou. O tédio, um inimigo tão grande quanto a fome para uma criança de 10 anos, levou Lucas a explorar os cantos mais seguros do porão. Em meio a um monte de lixo que Helena ainda não tivera forças para remover, ele encontrou algo, uma bola de borracha, murcha e rachada, coberta por uma camada de sujeira endurecida. Para Lucas, naquele mundo de sombras e silêncio, foi como encontrar um tesouro. Ele a limpou na camisa, os olhos brilhando com uma animação que Helena não via há dias. Chama-se, olha, uma bola. Ele a jogou para o alto, um movimento pequeno e contido para não levantar poeira. A bola caiu no chão de terra com um baque surdo. Helena forçou um sorriso, o coração doendo ao ver aquela pequena alegria em meio a tanta miséria. Ela não imaginava que aquele objeto patético, resgatado do lixo do tempo, seria a chave que começaria a girar a fechadura de seu destino. Para passar o tempo, Lucas começou a chutar a bola contra as paredes de pedra do porão. O som era sempre o mesmo, um tud abafado e sólido que ecoava brevemente no espaço confinado. Tud, tud, tud. O barulho repetitivo se tornou parte da paisagem sonora do lugar, misturando-se ao gotejar da água e ao som da respiração deles. Helena, sentada, recostada na parede fria, fechou os olhos, tentando usar o som rítmico para meditar, para se afastar da realidade. Ela estava exausta, não apenas fisicamente, mas em um nível celular, uma fadiga da alma. Ela só queria que o mundo parasse, mas Lucas continuava. Tud, tud, tud. Então, um som diferente. Um tump, mais oco, mais profundo, ressonante. Helena abriu os olhos. Lucas parou, a cabeça inclinada como um cão curioso. Ele chutou de novo, no mesmo lugar. Thump. O som era inconfundível. Não era sólido. Havia algo vazio ali. Lucas olhou para a mãe, os olhos arregalados de curiosidade. Mãe, você ouviu? Essa aqui soa diferente. Helena suspirou, a energia para engajar na brincadeira do filho quase inexistente. É só pedra, meu filho. Deve ser o jeito que você chuta. Ela estava cansada demais para mistérios. Cansada demais para qualquer coisa que não fosse a simples e brutal tarefa de sobreviver mais uma hora. Mas Lucas era insistente, uma característica que herdara do pai. Ele foi até a parede e bateu nela com o punho fechado. O som se repetiu, um baque oco que vibrou através da pedra. Não, mãe, escuta. Ele bateu na pedra ao lado, que respondeu com um barulho seco e morto. Então, bateu novamente no ponto suspeito. Oco ressonante. Como bater na porta de um armário fechado. A insistência em sua voz, a certeza em seus olhos, conseguiu penetrar a névoa de apatia de Helena. Relutantemente, ela se levantou, sentindo os músculos protestarem, e se aproximou da parede. O ar ao redor daquele ponto específico parecia diferente. Ou talvez fosse apenas sua imaginação, faminta por qualquer distração. Ela pressionou a mão contra a pedra fria e úmida. Era áspera, coberta por uma fina camada de lodo seco e musgo que se desfazia em pó sob seus dedos. Ela deslizou a mão para a pedra ao lado, sentindo a mesma textura. Então, voltou ao ponto que Lucas indicara. Bateu com os nós dos dedos. De fato, o som era oco. Um arrepio percorreu sua espinha. O primeiro sentimento, que não era desespero ou tristeza em dias, era curiosidade, misturada com uma dose de medo primordial. O que poderia haver atrás de uma parede de pedra em um porão abandonado? Ratos? Uma infestação de insetos? Um bolsão de ar que levaria a um desmoronamento? Ela começou a examinar a área mais de perto, o coração batendo um pouco mais rápido. Seus dedos, agora mais atentos, traçaram as linhas de argamassa que uniam as pedras. E foi então que ela notou aquele pequeno fio de esperança, o primeiro loop aberto em sua nova vida. Lucas, você está certo. Ela sussurrou, a voz rouca. Tem alguma coisa aqui? Seus olhos, agora acostumados à penumbra, focaram nos detalhes. Enquanto a maior parte do rejunte entre as pedras era antigo, cinza escuro e esfarelando, a argamassa ao redor daquela pedra oca era visivelmente diferente.
Era mais clara, de uma textura mais lisa, quase como cimento recente, embora já coberto por uma camada de poeira e musgo que tentava camuflá-lo. Parecia um trabalho feito às pressas, um remendo grosseiro em uma obra secular. Alguém havia retirado aquela pedra e a colocado de volta, selando-a com um material novo. A pergunta ecoou em sua mente, alta e clara, silenciando o som das goteiras e do vento. Por quê? Por que alguém se daria ao trabalho de esconder algo dentro de uma parede de pedra no porão de uma fazenda em ruínas? A apatia de Helena começou a se dissipar, substituída por uma corrente elétrica de adrenalina. Ela não estava mais apenas sobrevivendo, ela estava investigando. O mistério havia fincado suas garras nela. A necessidade de saber o que havia por trás daquela pedra se tornou uma obsessão instantânea. Era mais forte que a fome, mais forte que o cansaço. Pela primeira vez desde que chegara àquele lugar amaldiçoado, Helena tinha um propósito. Preciso de algo para quebrar isso, disse ela, mais para si mesma do que para Lucas, que a observava com uma mistura de medo e excitação. O porão era um cemitério de ferramentas inúteis e enferrujadas. Ela remexeu o entulho com uma energia renovada, ignorando o cheiro de ferrugem e o toque pegajoso da sujeira. Encontrou um pé de cabra, mas ele estava tão corroído que se partiu em suas mãos. Encontrou um martelo, cuja cabeça de metal se soltou do cabo de madeira podre na primeira tentativa de uso. O desespero ameaçou voltar, mas a imagem daquela argamassa diferente, daquele segredo selado, a impulsionou. Ela não desistiria, não agora. Ela vasculhou cada canto. O feixe de luz de seu celular, dançando erraticamente pelas sombras, foi em um galpão adjacente, cuja porta rangeu como um grito de protesto, que ela encontrou. Encostada em uma parede, quase engolida por teias de aranha grossas como algodão, estava uma marreta. O cabo de madeira era longo e sólido, e a cabeça de metal, embora coberta por uma camada de ferrugem, parecia pesada e intacta. Era uma ferramenta de demolição, brutal e definitiva. Ao segurá-la, Helena sentiu o peso em suas mãos. Era pesada, desajeitada, uma ferramenta de homem. Mas naquele momento, ela não se sentia fraca. Sentiu uma força primitiva, a força de uma mãe acuada que faria qualquer coisa para encontrar uma saída. O coração dela batia na garganta. Voltou para o porão, a marreta em punho, sentindo-se como uma guerreira prestes a invadir uma fortaleza. Lucas se encolheu em um canto, os olhos fixos nela. O ar ficou denso de expectativa. O momento da verdade estava chegando, para o bem ou para o mal. O som do martelo contra a pedra iria selar seus destinos. Fique para trás, Lucas, ordenou ela, a voz firme. Posicionou-se diante da parede, plantando os pés firmemente na terra batida. Levantou a marreta, sentindo o esforço nos músculos dos braços e das costas, pouco acostumados a tal esforço. O mundo pareceu encolher, focando-se apenas naquela única pedra, naquele rejunte revelador. Ela prendeu a respiração e desferiu o primeiro golpe. O impacto foi ensurdecedor no silêncio do porão. Um som de metal batendo em rocha, que vibrou pelo chão e pelo ar. Lascas de pedra e poeira voaram. A pedra não cedeu, mas uma rachadura fina apareceu na argamassa. Um cheiro estranho escapou da fissura, um odor de ar parado, de poeira antiga e algo mais, algo seco e quase metálico. O cheiro de um lugar que não respirava há muito, muito tempo. Aquele odor, em vez de assustá-la, apenas alimentou sua determinação. Havia algo lá dentro. Havia um segredo esperando para ser libertado daquela tumba de pedra. O segundo golpe foi mais forte, impulsionado pela adrenalina e pela esperança desesperada. A argamassa se estilhaçou, caindo em pedaços no chão. A pedra se moveu ligeiramente em seu encaixe. Helena golpeou de novo, e de novo, o som rítmico e brutal de seus esforços preenchendo o porão. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a poeira, mas ela não parou. Era um trabalho febril, quase maníaco. Cada golpe era por seu marido morto, pela casa perdida, pelo medo em seu estômago e pela fome de seu filho. Era um golpe contra o destino que a havia esmagado. Finalmente, com um último impacto, a pedra cedeu. Ela não quebrou, mas girou para dentro,
como se estivesse em um eixo improvisado, e caiu na escuridão do outro lado com um baque pesado e abafado. Um buraco negro e quadrado se abriu na parede, um convite para o desconhecido. Helena largou a marreta, as mãos tremendo incontrolavelmente, o peito arfando em busca de ar. Ela se inclinou, o coração pulsando em seus ouvidos. A escuridão dentro do buraco era total, absoluta. O ar que saía de lá era frio e carregado com o cheiro de poeira de um século, de confinamento, de segredos enterrados. Era o hálito de um fantasma. Helena sentiu um arrepio de medo percorrer seu corpo. E se houvesse animais lá dentro? Cobras? Aranhas? Ou pior, e se o buraco levasse a um poço, uma cisterna oculta onde ela poderia cair? Mas a curiosidade era uma força mais poderosa. Ela pegou o celular, a bateria perigosamente baixa, e ativou a lanterna. Com a mão trêmula, ela apontou o facho de luz para dentro da abertura. A luz cortou a escuridão e revelou não um poço, não uma caverna, mas um espaço pequeno e confinado, um cômodo secreto, não maior que um armário, com paredes de pedra e chão de terra batida, exatamente como o porão. Estava coberto por uma camada espessa e aveludada de poeira, intocada por décadas, e no centro desse santuário esquecido estava ele. O facho de luz trêmulo pousou sobre um objeto retangular e sombrio que absorvia a iluminação. Não era uma caixa qualquer, era um baú. Um pesado baú de madeira escura, quase negra, reforçado com tiras de ferro que a ferrugem pintara de um tom alaranjado e sangrento. Cadeados enormes e corroídos selavam sua boca de madeira, guardiões silenciosos de seu conteúdo. A poeira o cobria como uma mortalha, mas não conseguia esconder sua solidez, sua presença imponente naquele pequeno espaço. Helena sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Sua mente se recusava a processar a imagem. Era algo saído de um livro de histórias, de um filme de piratas. Não pertencia à sua realidade de miséria e dívidas, um baú de tesouro. A ideia era tão absurda, tão fantástica, que ela quase riu. Mas o baú estava lá, sólido e inegável. Um ponto final em uma caça ao tesouro que ela nem sabia que estava fazendo. O que havia dentro dele? A questão a atingiu com força total. O que poderia ser tão valioso para ser escondido com tanto cuidado, atrás de uma parede de pedra, dentro de um porão, em uma fazenda abandonada no meio do nada? A mente de Helena disparou. Joias? Dinheiro? Ou algo mais sinistro? A possibilidade do perigo, de encontrar algo que não deveria ser encontrado, passou por sua cabeça, mas foi rapidamente esmagada pela necessidade avassaladora de saber. Ela precisava abrir aquele baú. Era mais do que curiosidade agora. Era uma necessidade visceral. Aquela caixa de madeira representava a única variável em sua equação de fracasso. Podia ser a sua ruína final ou a sua salvação impossível. Lucas, me ajude, chamou ela, a voz trêmula. Juntos, com um esforço tremendo, eles se espremeram pelo buraco na parede e agarraram as alças de ferro do baú. Era incrivelmente pesado, um peso morto que falava de densidade e substância. Arrastar o baú para fora do compartimento secreto e para a área limpa do porão foi uma batalha. O metal arranhava a terra, o peso quase deslocando os ombros de Helena. Quando finalmente o posicionaram sob a fraca luz da janela gradeada, eles desabaram ao lado dele, ofegantes. O baú parecia ainda mais antigo e misterioso à luz natural. Os cadeados eram massivos, enferrujados demais para qualquer chave. Como vamos abrir, mãe? Perguntou Lucas, seus dedos traçando os detalhes de ferro corroído. A resposta estava ao lado deles, a marreta. Com uma nova onda de determinação, Helena a pegou. Desta vez, seus golpes não foram contra a pedra, mas contra o metal dos cadeados. Cada impacto soava como um tiro no silêncio do porão, um som violento que quebrava o feitiço de décadas. Ela bateu, e bateu, e bateu, até que, com um estalo metálico agudo, o primeiro cadeado se partiu, depois o segundo. O silêncio que se seguiu foi ainda mais tenso. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia controlá-las, Helena colocou os dedos sob a tampa pesada. A madeira estava fria e áspera. Ela prendeu a respiração.
Lucas se aproximou, os olhos enormes de expectativa. Lentamente, com um gemido longo e agudo da madeira seca e das dobradiças enferrujadas, ela ergueu a tampa. O cheiro que escapou foi o primeiro a atingi-los. Não era o cheiro de mofo ou podridão que esperava. Era um odor seco, metálico, o cheiro de riqueza fria e antiga. Um odor que não pertencia àquele lugar. Helena piscou, seus olhos se ajustando à penumbra dentro do baú. E então, ela viu. Seu cérebro levou um segundo para compreender. Seus olhos, acostumados à pobreza e à sujeira, não conseguiam registrar a visão. Um brilho amarelo, quente e profundo, que parecia pulsar com uma luz própria mesmo na escuridão. Um brilho que ela só tinha visto em joalherias, através de vidros à prova de balas. Não eram moedas, eram barras, dezenas de pequenas barras de metal amarelo, empilhadas de forma organizada, preenchendo quase todo o baú. Ouro maciço. O facho de luz do celular dançou sobre a superfície do metal, e o porão inteiro se iluminou com reflexos dourados. Helena soltou um som, um soluço engasgado que era parte choque, parte descrença. Ela estendeu a mão, os dedos trêmulos, e tocou a superfície de uma das barras. Era fria, lisa e incrivelmente pesada. Ela a ergueu. O peso em sua mão era real, inegável. Era mais dinheiro do que ela poderia sonhar em ter em 10 vidas. O suficiente para pagar o agiota, para comprar uma casa, um ateliê novo, para dar a Lucas tudo o que ele quisesse. Era uma fortuna que desafiava a lógica. Uma resposta impossível para todas as suas preces desesperadas. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de puro e avassalador choque. Lucas, ao seu lado, estava sem palavras, os olhos fixos no brilho do ouro. Ele não entendia o valor, mas entendia o maravilhamento. Era um tesouro de conto de fadas tornado real. Helena, porém, começou a sentir algo além da euforia. Um calafrio. De onde veio tudo aquilo? Quem o escondeu? Ouro não aparece do nada. Ele é extraído, comprado ou te roubado. A natureza daquele esconderijo, a urgência do rejunte, a localização remota, tudo apontava para algo ilícito, algo perigoso. Aquele ouro não era um presente, era um segredo pesado e manchado. E agora era o segredo dela. A realização começou a assentar em seu estômago, um gelo que se espalhava lentamente, temperando a euforia inicial. Aquele tesouro poderia ser sua salvação, mas também poderia ser uma passagem só de ida para um perigo muito maior do que qualquer dívida que ela já tivera. Aquele ouro tinha uma história, e ela sentia que não era uma história feliz. Enquanto seus olhos varriam o interior do baú, ela notou algo mais. Sob a última camada de barras de ouro havia um fundo falso, ou melhor, um compartimento inferior. Movida por um instinto que ela não compreendia, ela começou a remover as barras pesadas, empilhando-as cuidadosamente na terra ao lado do baú. O tilintar do metal era o único som no porão, um som surreal e vertiginoso. À medida que o ouro era removido, uma caixa de metal retangular, do tamanho de uma caixa de sapatos, foi revelada. Estava escura, manchada e sem adornos, mas, ao contrário do baú, não estava trancada. Tinha um fecho simples. Helena sentiu o coração acelerar novamente. Se o ouro era o tesouro, o que estava naquela caixa? O que poderia ser valioso o suficiente para ser escondido sob uma fortuna em ouro? Com os dedos ainda trêmulos, ela levantou o fecho de metal e abriu a tampa. O que encontrou lá dentro não brilhava, mas era infinitamente mais valioso e perigoso. A caixa não continha mais ouro. Continha papel, pilhas e pilhas de papéis amarelados pela idade, frágeis ao toque. Havia maços de cartas, amarrados com um barbante que se desfez em pó quando Helena o tocou. Havia documentos dobrados com selos oficiais e assinaturas desbotadas que pareciam ser títulos de propriedade. E, por baixo de tudo, um volume solitário, maior que os outros, um diário. Tinha uma capa de couro escura, rachada e gasta pelo tempo, sem nenhuma inscrição. Helena pegou o diário. O couro era frio e estranhamente macio, como pele. Ela sentiu uma onda de vertigem.
O ouro era riqueza, mas aqueles papéis eram história. Eram a prova. A prova do quê? Ela ainda não sabia. Mas uma certeza gelada se formou em sua mente. A verdadeira história da fazenda Boa Sorte, do tio-avô desconhecido e daquele tesouro enterrado não estava nas barras de ouro. Estava ali, em suas mãos, escrita em tinta desbotada nas páginas daquele diário silencioso. Com uma reverência quase temerosa, ela abriu o diário. As páginas estavam manchadas de umidade e a caligrafia era apertada, quase febril. A tinta, antes preta, agora era de um marrom enferrujado, como sangue seco. Ela leu a primeira linha, escrita em uma data de quase 50 anos atrás. Meu nome é Aristeu, e hoje minha alma morreu. A frase a atingiu como um soco. Não era o diário de um homem feliz. Era a confissão de um homem atormentado. Ela folheou as páginas, vislumbrando trechos, nomes de pessoas, nomes de lugares, relatos de violência, de medo, de culpa. E um nome que se repetia várias vezes, escrito com uma mistura de medo e reverência. O coronel. Helena fechou o diário, o coração martelando contra as costelas. O ouro ao seu lado parecia ter perdido o brilho. Sua luz quente, substituída por um brilho frio e sinistro. Ela não havia encontrado um tesouro. Ela havia desenterrado uma tumba. E os fantasmas daquele passado estavam prestes a despertar. O mistério da fazenda abandonada havia se aprofundado, transformando-se em algo muito mais sombrio. Helena olhou para o ouro, depois para os documentos e o diário em seu colo. Uma fortuna e uma maldição. Ela podia pegar o ouro e fugir, tentar desaparecer e começar uma nova vida, deixar os segredos enterrados como estavam há décadas. Ou ela podia ler aqueles papéis, entender a história e talvez desenterrar uma verdade que pessoas poderosas queriam manter morta e enterrada. A escolha era clara, mas aterrorizante. O porão, que antes era sua prisão, agora se transformara no epicentro de um terremoto que ameaçava abalar toda a região. A parede quebrada não havia apenas revelado um tesouro, havia aberto uma porta para o passado, um passado sangrento que se recusava a permanecer morto. E Helena, sem saber, estava prestes a caminhar diretamente para o coração da escuridão, guiada pelas palavras de um homem morto. Ela olhou para Lucas. Ele havia adormecido novamente, exausto pela excitação e pelo esforço. A cabeça apoiada em uma pilha de roupas sujas, alheio ao peso do ouro, alheio à escuridão contida naqueles papéis velhos. Naquele momento, a decisão de Helena foi selada. Ela não podia simplesmente pegar o ouro e fugir. E se aquele dinheiro estivesse amaldiçoado? E se o perigo que o escondeu ainda estivesse à espreita? Para proteger seu filho, ela precisava entender, precisava saber a verdade completa, por mais feia que fosse. Ela precisava conhecer a natureza da besta que havia acabado de acordar. Com uma determinação fria, ela pegou o diário novamente, ajeitou a luz do celular sobre a página e, no silêncio do porão, cercada por uma fortuna em ouro manchado, começou a ler a confissão de Aristeu. A história de sangue, grilagem e traição que estava prestes a consumir sua vida estava apenas começando a se desenrolar, palavra por palavra. O que começara com o som oco de uma bola batendo em uma parede havia se transformado em uma revelação que mudaria tudo. O drama da sobrevivência de Helena havia dado lugar a um thriller de mistério, e ela era agora a detentora de um segredo mortal. O ouro prometia liberdade, mas os documentos sussurravam perigo. Cada página do diário que ela virava a puxava mais fundo para uma trama de décadas, um legado de violência que estava longe de terminar. A fazenda não era apenas uma ruína, era um arquivo, um cofre de provas esperando pela pessoa certa, ou errada, para abri-lo. Helena, em sua busca desesperada por salvação, havia tropeçado no epicentro de uma conspiração. O porão não era mais um abrigo. Havia se tornado o palco de uma decisão que definiria não apenas seu futuro e o de seu filho, mas o destino de muitas outras vidas ligadas àquele ouro e àquelas terras manchadas de sangue. O próximo ato seria o da revelação, e com ela, a chegada inevitável da ameaça. O peso da descoberta era quase tão esmagador quanto o da miséria que a precedeu.
Helena sentia a dualidade da situação como duas forças opostas rasgando-a por dentro. De um lado, a visão estonteante do ouro, a promessa tangível de um fim para suas lutas, um futuro de segurança para Lucas. O cheiro metálico e frio do ouro era o perfume da liberdade. Mas do outro lado, havia o peso do diário em seu colo, a fragilidade dos títulos de propriedade. O cheiro de papel velho e poeira era o odor de segredos perigosos, de histórias que foram violentamente silenciadas. Ela estava em uma encruzilhada, no centro exato de um dilema moral e existencial. A riqueza era sua, ao alcance da mão. Mas a verdade contida nos documentos não pertencia a ela, pertencia às vítimas, aos nomes que ela começava a vislumbrar nas páginas do diário. Aquele porão não era mais apenas um buraco úmido, mas um tribunal improvisado, onde o passado aguardava julgamento e ela, sem querer, havia se tornado a juíza e o júri. A luz fraca e trêmula do celular mal era suficiente para iluminar a caligrafia apressada e nervosa que preenchia as páginas amareladas do diário. Sentada no chão frio e úmido do porão, com o ouro empilhado ao seu lado como um ídolo pagão e silencioso, Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um pressentimento sombrio que nada tinha a ver com a temperatura do lugar. O cheiro de papel velho e tinta desbotada misturava-se ao odor metálico da fortuna recém-descoberta. Com as mãos trêmulas, ela virou a primeira página. A data era de 1975. A primeira frase, escrita com uma força que quase rasgara o papel, foi uma sentença. Meu nome é Aristeu e hoje minha alma morreu. Helena prendeu a respiração, o coração batendo descompassado. Não era um registro de vida, era um obituário da própria consciência. Cada palavra que se seguia era um passo a mais para dentro de uma escuridão que ela jamais poderia ter imaginado, a confissão de um homem que se tornara um monstro a serviço de outro. O porão, antes um refúgio, agora parecia um confessionário. A figura do coronel emergia das páginas como uma assombração. Aristeu o descrevia não por seu nome, mas por seu poder. Um homem que possuía a cidade, os políticos, a polícia. Um homem cuja ambição por terras era insaciável. Um apetite voraz que via os pequenos agricultores da região não como pessoas, mas como obstáculos. Helena lia sobre reuniões noturnas, sobre mapas estendidos em mesas de jacarandá, sobre a caneta do coronel circulando propriedades com a frieza de um general planejando uma batalha. Ele me olhou nos olhos e disse que a terra tem sede de progresso e que às vezes é preciso regá-la com o que for necessário. Aristeu escrevera. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquele progresso tinha um cheiro de pólvora e ganância. A história que se desenrolava em suas mãos não era sobre negócios. Era sobre a supressão brutal da vida em nome do lucro, e o tio-avô de seu falecido marido estava no centro sangrento de tudo. A palavra grilagem apareceu, e com ela a verdade nua e crua. O esquema era diabólico em sua simplicidade. Aristeu, o homem forte e temido do coronel, visitava os donos das terras. Primeiro, com ofertas baixas, depois, com ameaças. E por fim, ele era a própria ameaça. Hoje visitei a família dos Santos. O velho chorou. Disse que a terra era tudo o que ele tinha, herança do pai, do avô. O coronel disse que sentimentalismo não compra cercas. Helena sentiu a náusea da verdade subir à sua garganta. Ela olhou para o ouro. Aquelas barras reluzentes não eram um tesouro. Eram o pagamento pela intimidação, pela violência, pela expulsão de famílias inteiras de seus lares. Cada grama daquele metal amarelo estava manchada com as lágrimas e o desespero de pessoas como ela, pessoas que perderam tudo. A fazenda que ela herdara não era apenas uma ruína, era o epicentro de uma injustiça histórica, e Aristeu, seu parente distante, fora o carrasco. Ela virou a página e um grito ficou preso em sua garganta. A caligrafia de Aristeu se tornara quase ilegível, um rabisco febril de um homem no limite da sanidade. O fogo pegou rápido no rancho dos Oliveira. Eles não quiseram sair. O coronel disse que acidentes acontecem. O cheiro de fumaça.
E os gritos vão me seguir até o inferno. Paguei minha alma com o silêncio. Helena fechou o diário com força, o corpo tremendo incontrolavelmente. A imagem de uma família queimando viva em sua própria casa a assaltou com uma violência insuportável. Ela se inclinou e vomitou na terra ao lado, o pouco que havia em seu estômago se revoltando contra o horror que acabara de ler. O ouro ao seu lado agora parecia queimar, sua luz dourada transformada em um brilho infernal. Era ouro de sangue. A riqueza que poderia salvar sua vida fora comprada com a morte de inocentes. Ela se sentiu suja só por estar perto dele, cúmplice de um crime que atravessara décadas para encontrá-la. Com as mãos ainda trêmulas, ela pegou a caixa de metal e retirou os outros documentos. Eram títulos de propriedade, exatamente como Aristeu mencionara. Dezenas deles, cada um representando uma vida, uma família, um sonho destruído. Os nomes estavam ali, escritos em caligrafia elegante, agora frágeis e amarelados. Oliveira, Santos, Pereira, Costa. Eram os nomes das vítimas. Helena sentiu o peso daquela caixa em seu colo, como se contivesse as próprias almas dos mortos. Em um dos títulos, um mapa rudimentar desenhado à mão mostrava a localização de um riacho e uma grande figueira. Era a descrição exata da terra onde agora estava a fazenda Boa Sorte. O horror a atingiu com força total. A terra que ela herdara era uma das propriedades roubadas. Seu direito legal sobre aquele lugar estava fundamentado no assassinato e na grilagem. Ela não era uma herdeira. Era a ocupante involuntária de uma cena de crime. A compreensão era um abismo se abrindo sob seus pés. Ela voltou ao diário, forçando-se a ler as últimas páginas, precisando entender o quadro completo. A culpa de Aristeu era palpável em cada palavra. O coronel me pagou. Um baú de ouro. O preço da minha alma. Não consigo tocar nesse ouro. Ele fede a morte. Queima minhas mãos. É ouro amaldiçoado. A confissão explicava tudo. A fazenda abandonada, o esconderijo secreto. Aristeu não fugiu para aproveitar a riqueza. Ele fugiu da própria culpa, do medo da vingança. Talvez do próprio coronel, que poderia querer silenciá-lo para sempre. Ele escondeu o pagamento e as provas, talvez como uma forma distorcida de penitência, um testamento silencioso de seus crimes que ele não teve coragem de revelar em vida. Ele não queria que o tesouro fosse encontrado, mas também não conseguiu destruí-lo, deixando o ouro e os documentos juntos, uma bomba relógio enterrada no coração de sua própria maldade. Uma bomba que acabara de explodir nas mãos de Helena. As últimas entradas eram curtas, paranoicas. Ele sabe que estou com os papéis. Seus homens estão me vigiando. Preciso sumir. Deixo aqui a maldição e a prova. Que Deus tenha piedade de mim, porque eu não tenho. E então, as páginas ficavam em branco. Aristeu desaparecera, deixando para trás seu legado de sangue e ouro. Helena fechou o diário. O silêncio no porão era pesado, denso, preenchido pelos fantasmas daquelas palavras. Ela olhou para o filho adormecido, um anjo inocente em meio a um cenário de pecado e crime. O que ela faria? O ouro poderia dar a eles uma nova vida, mas a que custo? Usar aquele dinheiro seria como dançar sobre os túmulos das vítimas de Aristeu. E os documentos eram uma arma. Poderiam trazer justiça, mas também poderiam apontar para ela, a herdeira do capanga, a mulher sentada sobre uma fortuna em ouro roubado. Ela estava presa, encurralada entre a necessidade e a moralidade, entre a sobrevivência e a justiça. Foi então que um som cortou o silêncio sepulcral. Um som que não pertencia àquele mundo de ruínas e abandono. O ronco baixo e potente de um motor de carro, aproximando-se pela estrada de terra. Não era o protesto metálico do seu velho Gol. Era um som suave, caro, predador. Helena congelou, o sangue gelando em suas veias. Quem viria a um lugar como aquele? Seu primeiro instinto foi o pânico. Com uma velocidade que não sabia possuir, ela começou a enfiar as barras de ouro de volta no baú, as mãos desajeitadas e trêmulas. Guardou o diário e os títulos na caixa de metal, empurrou o baú para o buraco na parede e tentou cobrir a abertura com um pedaço de madeira podre e alguns sacos velhos. Não era um bom disfarce,
mas era tudo o que podia fazer. Ela agarrou Lucas, acordando-o com um sobressalto, e sussurrou em seu ouvido para ficar em silêncio absoluto, o dedo nos lábios, os olhos arregalados de terror. O carro parou em frente à casa. Uma porta se abriu e fechou com um baque sólido e caro. Passos firmes e decididos esmagaram o mato seco lá fora. Eram os passos de alguém que não tinha medo, alguém que se sentia o dono do lugar. Uma voz masculina, forte e educada, cortou o ar. Olá? Tem alguém aí? Soube que a propriedade tem novos ocupantes. A voz era calma, mas carregava uma autoridade inquestionável. Helena sentiu o coração martelar contra as costelas. Era ele. Tinha que ser. Alguém ligado ao coronel, ao passado. Alguém que talvez ainda estivesse procurando pelo ouro. Ela subiu a escada do porão, deixando Lucas escondido nas sombras, e emergiu na luz do dia, piscando os olhos, tentando parecer apenas uma coitada, uma invasora, talvez. Parado em frente à ruína, ao lado de uma Mercedes preta que brilhava sob o sol, estava um homem. Ele aparentava ter uns 70 anos, os cabelos grisalhos impecavelmente penteados, vestido com um terno de linho claro que não tinha um único amasso. Seus sapatos de couro italiano estavam sujos de poeira, e ele os olhava com claro desagrado. O homem sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos frios e calculistas. Ah, aí está você. Me perdoe a intromissão. Meu nome é Valdemar, Doutor Valdemar. Minhas terras fazem divisa com esta propriedade, disse ele. A palavra propriedade, carregada de desprezo enquanto seus olhos percorriam a casa em ruínas. Ouvi dizer na cidade que a viúva de um sobrinho distante do velho Aristeu havia chegado. Imagino o choque que teve ao encontrar isto. Sua voz era mel, mas seus olhos eram de um predador avaliando a presa. Ele examinava Helena da cabeça aos pés, notando suas roupas sujas, seu rosto cansado, o desespero mal disfarçado. Ele sabia exatamente quem ela era. E Helena, lembrando-se das palavras do diário, sentiu um medo primitivo. Valdemar. Seria ele o filho do coronel, o herdeiro do império de terras roubadas? Aquele que, segundo a lenda, ainda buscava o tesouro perdido do capanga de seu pai? É uma situação terrível, continuou ele, o tom falsamente compassivo. Uma mulher sozinha, com uma criança, presa a este pedaço de terra inútil. Ninguém jamais vai querer comprar isto. É um passivo, não um ativo. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Mas eu tenho um apreço sentimental pela região. Conheci o velho Aristeu, há muitos anos. Um homem complicado. A menção casual do nome do assassino fez o sangue de Helena gelar. Valdemar sabia. Ele estava jogando com ela. Olhe, quero ajudá-la. Eu lhe ofereço 5.000 reais por tudo. É mais do que vale. Mas veja como um gesto de boa vontade. Você pode pegar o dinheiro, voltar para a cidade e esquecer que este lugar existiu. 5.000 reais. A quantia era um insulto, uma bofetada no rosto. Era uma isca. Ele não queria a terra. Ele queria saber se ela havia encontrado algo de valor. Ele queria que ela fosse embora antes que descobrisse a verdade. O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. As palavras do diário, os nomes dos mortos, a imagem do ouro amaldiçoado, tudo girava em sua mente. Ela sabia que sua vida e a de seu filho dependiam da resposta que daria. Se ela aceitasse, ele talvez a deixasse ir, mas ela estaria fugindo e deixando a justiça enterrada para sempre. Se ela recusasse, ele saberia que ela tinha um motivo para ficar, que ela sabia de algo. Com a garganta seca, ela conseguiu murmurar: "Agradeço a oferta, doutor, mas eu preciso de um tempo para pensar. É tudo muito recente." Ela tentou manter a voz firme, mas um tremor a traiu. O sorriso de Valdemar desapareceu instantaneamente. Por um segundo, a máscara de civilidade caiu, e o que Helena viu em seus olhos foi uma frieza assassina, a mesma frieza que Aristeu descrevera nos olhos do coronel. Ele sabia que ela estava mentindo. Dr. Valdemar deu um passo para trás, ajeitando o paletó. Seu rosto voltou a exibir uma calma polida, mas seus olhos permaneceram duros como gelo.
Claro, pense à vontade, disse ele, a voz agora com um tom sutilmente diferente, cortante. Ele caminhou lentamente de volta para sua Mercedes reluzente, abrindo a porta do motorista. Antes de entrar, ele se virou para ela, o corpo meio dentro, meio fora do carro. Ele olhou para a casa em ruínas, depois para a mata densa que os cercava e, por fim, fixou seus olhos nos dela. Só um conselho amigável, minha senhora. Esta é uma região muito isolada. As coisas se perdem por aqui. As pessoas se perdem. É um lugar perigoso para uma mulher e uma criança sozinhas. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Acidentes trágicos. Eles costumam acontecer em lugares abandonados como este. Seria uma pena se algo acontecesse. Uma verdadeira pena. A ameaça, velada e ao mesmo tempo cristalina, pairou no ar como um veneno. Ele não precisava de armas, não precisava de gritos. Suas palavras eram mais letais. Ele entrou no carro, o motor ligou com um ronronar suave, e a Mercedes desapareceu em uma nuvem de poeira vermelha, deixando Helena sozinha, paralisada no meio do nada. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que o som do carro. Ela não estava mais lutando contra a pobreza ou a fome. Ela estava lutando contra um monstro que herdara um reino de sangue. Um homem que não hesitaria em matá-la para proteger os segredos de seu pai e reclamar o ouro amaldiçoado. O porão, o ouro. Os documentos não eram mais uma escolha. Eram sua sentença. Ela estava no centro de uma teia de aranha e o predador acabara de sentir a primeira vibração. Ela correu de volta para o porão, o corpo tremendo, e abraçou o filho com uma força desesperada. O cheiro de terra úmida e medo preencheu seus pulmões. A pergunta queimava em sua mente, um dilema impossível que poderia custar sua vida. Pegar o ouro e fugir, rezando para que Valdemar não a encontrasse, ou usar os documentos para buscar justiça, arriscando-se a enfrentar a fúria de um homem poderoso e sem escrúpulos. Ela olhava para o rosto adormecido do filho, a razão de toda a sua luta. A escolha não era apenas sobre ela, era sobre ele, sobre o futuro que ela poderia lhe dar ou a morte que poderia lhe causar. O que você faria no lugar dela? Guardaria o ouro maldito para salvar seu filho da miséria ou arriscaria tudo, inclusive a vida dele, em busca de uma justiça que talvez nunca viesse? A resposta para essa pergunta definiria se Helena seria uma sobrevivente ou uma mártir. A ameaça de Valdemar suspendeu-se no ar como o zumbido de um inseto venenoso, muito depois da nuvem de poeira de sua Mercedes ter assentado. Helena permaneceu imóvel, uma estátua de terror sob o sol impiedoso, o coração batendo descontroladamente em um ritmo que parecia ecoar pelas ruínas da fazenda. O silêncio que se seguiu à partida do carro era mais aterrorizante do que qualquer grito. Era o silêncio da espera, da armadilha montada. Ela não estava mais apenas lutando contra a miséria. Estava no tabuleiro de um jogo mortal contra um rei que controlava tudo. A voz dele, polida e letal, repassava em sua mente. Acidentes acontecem. Não era uma possibilidade, era uma promessa. O medo era uma coisa física, uma garra gelada apertando seus pulmões, tornando cada respiração um ato de esforço consciente. Ela correu de volta para a segurança precária do porão, o único refúgio que conhecia, mas agora o lugar parecia menos um abrigo e mais uma cova esperando para ser selada para sempre, com ela e seu filho dentro. O dilema a rasgava por dentro com a brutalidade de uma lâmina enferrujada. Fugir com o ouro. Ele a caçaria. Aquele homem não deixaria uma fortuna escapar, nem um segredo tão perigoso. Ficar e lutar. Como? Contra quem? Um homem que era a lei, que herdara um império construído sobre ossos. Ela olhou para Lucas, que a esperava nas sombras do porão, os olhos grandes e assustados. Proteger seu filho era a única diretriz em sua bússola moral quebrada. Foi então que uma memória distante, quase insignificante, brilhou em sua mente cansada. Nos primeiros dias, ao explorar o perímetro da propriedade em busca de água ou qualquer sinal de vida, ela pensou ter visto, a quilômetros de distância, no alto de um morro, um fio quase imperceptível de fumaça subindo contra o céu azul.
E à noite, uma luz solitária e fraca, um ponto de vela na imensidão da escuridão. Um vizinho. Poderia haver alguém ali. Era um tiro no escuro, uma esperança insana e frágil, mas era a única que ela tinha. Não podia lutar sozinha. A decisão foi tomada em um instante de clareza febril. O medo de permanecer naquela fazenda, esperando a promessa de Valdemar se cumprir, tornou-se infinitamente maior do que o medo do desconhecido. Ela precisava de ajuda, de um conselho, de uma testemunha de que ela e seu filho existiam. Deixá-lo para trás, mesmo que por pouco tempo, era uma tortura, um ato contra todos os seus instintos maternais. Ela o abraçou com força, o corpo pequeno tremendo contra o seu. Filho, eu preciso que você seja o homem mais corajoso do mundo agora. A mamãe precisa sair por um tempinho, mas eu volto logo. Você vai ficar aqui, bem escondidinho. Não faça nenhum barulho, não importa o que aconteça. As lágrimas ardiam em seus olhos, enquanto ela o acomodava atrás de um monte de entulho, cobrindo-o com um pano velho. Cada passo que dava para longe dele era uma agonia, um rasgo em sua alma. Mas a imagem do rosto frio de Valdemar a impulsionava para a frente, para a única e desesperada chance de sobrevivência que restava. Helena não ousou usar o carro. O som do motor a denunciaria. Ela caminhou, correndo quando podia, tropeçando quando o medo a dominava. O sol da tarde castigava sua pele, e o ar quente e seco ardia em seus pulmões. A estrada de terra era um suplício, e logo ela cortou caminho pelo mato seco e espinhento que arranhava suas pernas e braços, deixando filetes de sangue que ela mal sentia. O mundo ao seu redor era um inimigo. O som do vento parecia um sussurro de aviso. O estalo de um galho sob seus pés soava como um tiro. O farfalhar de um animal no mato fazia seu coração saltar para a garganta. O suor frio escorria por suas costas, não apenas pelo calor, mas pelo terror puro e absoluto de estar sozinha e exposta. A cada metro vencido, a imagem de Lucas, encolhido e indefeso no porão escuro, a atormentava. Ela rezava, um murmúrio desesperado e repetitivo, para que sua aposta insana não custasse a vida do seu filho. Era uma corrida contra o tempo, contra o anoitecer e contra o mal que ela sabia estar vindo. Depois de quase uma hora de caminhada torturante, quando suas forças já a abandonavam, ela viu um pequeno sítio, um oásis de vida em meio à desolação. A casa era minúscula, feita de pau a pique e com um telhado de sapê, mas estava cuidada. Uma cerca torta de arame protegia uma pequena horta, onde pés de couve e tomate resistiam ao sol. Galinhas ciscavam livremente no terreiro de terra batida. A fumaça, que ela vira de longe, saía de uma chaminé improvisada, trazendo consigo um cheiro reconfortante de lenha queimando, o aroma da civilização. Era a antítese completa da fazenda Boa Sorte. Sua fazenda era um túmulo, um monumento à morte e ao abandono. Este lugar, por mais pobre e humilde que fosse, pulsava com vida. Um cachorro magro latiu com a sua aproximação, e então a porta da pequena casa se abriu. Uma figura encurvada pela idade surgiu no umbral, os olhos apertados contra a luz do sol, tentando decifrar a aparição suja, arranhada e ofegante que invadia seu santuário de isolamento. Era um homem muito velho, talvez com 80, 90 anos. A pele de seu rosto era um mapa de rugas profundas, curtida por uma vida inteira sob o sol do sertão. Ele era magro, quase esquelético, mas seus olhos, embora nublados pela catarata, brilhavam com uma inteligência astuta e uma desconfiança ancestral. Ele se apoiava em uma bengala de madeira lisa pelo uso, e suas mãos, que agarravam o topo da bengala, eram nodosas e calejadas, as mãos de quem conversou com a terra por toda a vida. Ele a observou em silêncio por um longo momento, a cabeça inclinada, avaliando-a com uma intensidade que a fez se sentir completamente transparente. Não havia hostilidade em seu olhar, mas também não havia acolhimento. Era a cautela de um homem que aprendera da maneira mais dura a não confiar em estranhos, especialmente naqueles que vinham da direção da fazenda amaldiçoada. Helena sentiu sua coragem vacilar sob aquele olhar penetrante, a voz presa na garganta pelo cansaço e pelo medo.
Por favor, senhor, me ajude, conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro rouco. Ela se apoiou nos joelhos, tentando recuperar o fôlego, o peito ardendo. Eu sou a nova moradora da fazenda Boa Sorte. A menção do nome da fazenda fez o velho endurecer. Sua expressão, antes apenas cautelosa, tornou-se uma máscara de pedra. Um homem esteve lá, um homem rico, de carro preto. O nome dele é Valdemar, Doutor Valdemar. O ar pareceu ficar mais pesado. Ela viu uma centelha nos olhos do velho, um reconhecimento sombrio que confirmou seus piores medos. Ele me ofereceu dinheiro pela terra e me ameaçou. Disse que acidentes acontecem em lugares como aquele. As palavras saíram em uma torrente, tropeçando umas nas outras. Ela precisava que ele entendesse, que ele acreditasse. A vida dela e de seu filho dependia disso. O velho permaneceu em silêncio, mas ela viu a mão dele apertar a bengala com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O velho a fitou por mais um instante, o olhar perdido em algum ponto distante do passado. Então, com um suspiro pesado que parecia carregar o peso de décadas, ele se virou e fez um gesto com a cabeça para que ela entrasse. Entre, moça. O sol está forte. A voz dele era grave e rachada, como terra seca. Não era um convite caloroso, mas era uma aceitação. Helena o seguiu para dentro da pequena casa, sentindo um alívio tão profundo que suas pernas quase cederam. O interior era escuro e fresco, um alívio bem-vindo do calor escaldante lá fora. O cheiro de café fresco, fumaça de lenha e ervas secas penduradas no teto preenchia o ar. Era um cheiro de lar, de simplicidade e de sobrevivência. Havia apenas um cômodo, com uma cama de palha em um canto, uma mesa de madeira rústica com 2 cadeiras e um pequeno fogão a lenha no outro. Era o retrato da pobreza, mas havia uma dignidade e uma limpeza que envergonhavam a ruína onde ela se abrigava. Aquele homem não tinha quase nada, mas ele tinha um lar. Ele apontou para uma das cadeiras e caminhou lentamente até o fogão, servindo uma caneca de folha de Flandres com café preto e fumegante. Ele a colocou na mesa em frente a ela. O gesto simples, a oferta de calor e hospitalidade, quase a fez chorar. Ela tomou um gole, o líquido amargo e quente queimando sua garganta, mas trazendo uma sensação imediata de conforto, ancorando-a na realidade. O velho sentou-se à sua frente, apoiando as 2 mãos na bengala. Valdemar, disse ele, o nome saindo de seus lábios como uma maldição. Filho do coronel Ramiro, o diabo tem filhos, pelo visto. As palavras confirmaram tudo. A ligação, a herança do mal, o coração de Helena disparou. Este homem sabia, ele sabia de tudo. Ela não precisaria convencê-lo. Ela precisava apenas mostrar-lhe a prova. Eu encontrei umas coisas no porão da casa, disse ela, a voz ainda trêmula. Coisas que estavam escondidas. O velho não demonstrou surpresa. Apenas esperou, os olhos fixos nela, como se soubesse que aquele dia, de alguma forma, sempre chegaria. Hesitante, ela abriu a pequena sacola que trouxera consigo e retirou a caixa de metal. Não o ouro. O ouro era sua arma secreta, seu plano de fuga. Mas os documentos eram a chave para a verdade. Ela abriu a caixa e pegou um dos títulos de propriedade amarelados, o papel frágil e quebradiço em suas mãos sujas. Ela o estendeu sobre a mesa. Isto, disse ela, encontrei dezenas desses papéis e um diário. O velho se inclinou para a frente, os olhos apertados para enxergar as letras desbotadas sob a luz fraca que entrava pela porta. Ele pegou o documento com uma mão que tremia violentamente, não de fraqueza, mas de uma emoção profunda e avassaladora. Ele traçou o nome escrito no topo do papel com um dedo enrugado. Oliveira, Antônio de Oliveira. Ele ergueu os olhos para Helena, e pela primeira vez, ela viu a barragem de sua compostura se romper. Uma única lágrima grossa e lenta desceu por uma das rugas profundas de seu rosto, um rio cortando um cânion. Era meu vizinho, amigo do meu pai. Ele se levantou de repente, um movimento surpreendentemente rápido para sua idade, e foi até um pequeno oratório de madeira em um canto da sala. De trás de uma imagem desbotada de santo,
Ele tirou uma pequena caixa de madeira, voltou à mesa e a abriu. Dentro, havia um único documento, ainda mais amarelado e frágil do que os de Helena, cuidadosamente envolto em um pedaço de pano. Era o título de propriedade de suas próprias terras. Ele o colocou ao lado do que Helena trouxera. Eram idênticos no formato, nos selos, no tipo de papel. As pessoas diziam que éramos loucos por guardar, que não valia mais nada, mas a gente não vende a certidão de nascimento de um filho morto. Ele pegou outro papel da caixa de Helena. Santos. José Carlos dos Santos. Sua voz falhou. Era meu cunhado. A esposa dele, minha irmã, morreu de tristeza 1 ano depois que foram expulsos. Deixou 2 filhos pequenos. O passado não era uma história para ele. Era uma ferida aberta, que sangrava fresco como se tivesse sido infligida ontem. A história jorrou dele como uma enchente contida por décadas. Sua voz, antes um sussurro, ganhou força, alimentada pela fúria e pela dor. Ele contou sobre o coronel Ramiro, um homem cuja ganância era uma doença, que via as terras férteis da região não como lares, mas como um tabuleiro de xadrez para seu império de gado. Contou sobre as visitas noturnas, as cercas cortadas, o gado envenenado. E contou sobre Aristeu, o tio-avô de Roberto. Era o diabo em forma de gente, um homem grande, forte, com os olhos mortos. Ele não falava muito. Ele fazia. Era o braço do coronel, o machado que cortava as raízes de quem se recusava a sair. Ele confirmou cada detalhe do diário, cada crime, cada ato de crueldade, mas com os nomes e os rostos das vítimas. A narrativa febril de Aristeu ganhava vida na voz daquele velho, a última testemunha viva do massacre. Para Helena, era como se os fantasmas do porão tivessem se materializado ali, naquela pequena casa, clamando por justiça através da voz daquele sobrevivente. Ele fez uma pausa, os olhos perdidos na memória. Sua voz baixou para um sussurro carregado de dor. Meu pai se chamava Amaro, como eu. Ele era um homem teimoso, orgulhoso. Disse na frente de todo mundo que o coronel podia ser dono da cidade, mas não era dono da alma dele. Disse que homem de verdade não vende a terra onde enterrou seus pais. Seu Amaro engoliu em seco, a dor de meio século tão presente quanto o café na mesa. Aristeu, aquele cão. Ele visitou meu pai à noite. Disse que era a última conversa. No dia seguinte, encontramos o corpo no riacho, o rosto desfigurado. A polícia da cidade disse que foi afogamento, acidente. Mas nós sabíamos. Todo mundo sabia. Foi o recado final do coronel para quem ainda pensava em resistir. Helena sentiu o ar lhe faltar. O ouro que estava escondido em sua fazenda não era apenas roubado. Estava encharcado com o sangue do pai do homem sentado à sua frente. A dimensão da maldição que ela desenterrara era maior do que jamais imaginou. Com uma urgência febril, Helena mostrou-lhe os outros títulos. Seu Amaro os pegava um por um, e a cada nome, uma nova camada de tragédia era revelada. Pereira, o filho mais velho, sumiu. Nunca mais foi visto. Costa, atearam fogo no paiol de milho. Perderam a colheita do ano inteiro. Tiveram que ir embora para não morrer de fome. Os nomes se acumulavam sobre a mesa. Uma litania de vidas destruídas. Finalmente, ele pegou o diário. Helena o observou ler trechos, os lábios se movendo silenciosamente, o rosto uma máscara de dor e confirmação. Ele ergueu os olhos para ela, e havia algo novo em seu olhar. Não era mais apenas tristeza, era uma chama fraca, mas feroz, de esperança. Meu Deus, moça, você encontrou, sussurrou ele, a voz embargada. Você encontrou a prova, a única prova. Ele bateu na mesa com a palma da mão. Depois que nos expulsaram, o coronel e o Valdemar, que já era advogado na época, forjaram documentos novos. Queimaram os registros no cartório da cidade. Disseram que nossas terras estavam abandonadas. Estes papéis, disse ele, a mão tremendo sobre a pilha de títulos, são os originais. São a única coisa que prova que a terra era nossa, que fomos roubados. Com isto, podemos lutar. Podemos finalmente ter justiça. A palavra justiça soou estranha e poderosa naquele pequeno cômodo. Era um conceito abstrato que, de repente, se tornara terrivelmente concreto,
materializado naqueles papéis frágeis. Helena sentiu o peso de sua descoberta de uma forma completamente nova. Não se tratava mais apenas de sua sobrevivência ou da dívida com o agiota. Tratava-se da reparação de uma injustiça histórica, da devolução da dignidade a dezenas de famílias. Ela, uma costureira falida e desesperada, agora segurava em suas mãos o poder de derrubar um império. A responsabilidade era aterradora, um fardo quase insuportável, mas pela primeira vez ela sentiu um propósito que transcendia seu próprio sofrimento. Ela não era mais uma vítima. Era a guardiã da verdade. O sol já se punha, pintando o céu de laranja e roxo, quando seu Amaro a fitou com uma urgência renovada. Você precisa sair daquela fazenda. Agora, disse ele, a voz firme. Valdemar não é homem de esperar. Ele é impaciente, mais que o pai. Se ele desconfia que você encontrou alguma coisa, que você sabe de alguma coisa, ele virá. E não virá para conversar. Ele é igual ao pai. A terra, para ele, é mais importante que a vida. O aviso gelou o sangue de Helena. A imagem de Lucas, sozinho no porão, voltou a assaltá-la com uma força esmagadora. Ela precisava voltar, precisava tirá-lo de lá. Eu preciso buscar meu filho, disse ela, levantando-se abruptamente. Seu Amaro assentiu, o rosto sombrio. Vá com Deus, moça, mas seja rápida, e não confie nas sombras da noite. Elas pertencem a homens como Valdemar. As palavras proféticas ecoaram em sua mente enquanto ela se despedia, o coração martelando contra as costelas em um ritmo de puro pavor. A corrida contra o tempo havia recomeçado, mas agora com um perigo muito mais iminente. A caminhada de volta foi um pesadelo. A paisagem, que na ida era apenas hostil, agora era abertamente ameaçadora na luz moribunda do crepúsculo. As sombras das árvores retorcidas se esticavam como garras sobre a estrada de terra. O uivo do vento parecia carregar os lamentos dos mortos de quem seu Amaro falara. Cada som, cada movimento na periferia de sua visão era um capanga de Valdemar à espreita. A paranoia era um veneno se espalhando por suas veias. Ela correu, tropeçou, levantou-se e correu novamente, impulsionada pela imagem do rosto de seu filho e pelas palavras de advertência do velho. O medo por Lucas era uma dor física, uma faca torcendo em seu estômago. E se eles já estivessem lá? E se ela chegasse tarde demais? A possibilidade era tão insuportável que ela a empurrou para o fundo de sua mente, focando apenas no ato de colocar um pé na frente do outro, de vencer a distância que a separava de seu filho. O ar da noite, agora frio, não conseguia apagar o suor gelado que brotava em sua testa. Ao chegar às ruínas da fazenda Boa Sorte, a escuridão era quase total. A lua, uma foice fina no céu, oferecia pouca luz. O silêncio era profundo, opressor, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Helena entrou sorrateiramente, o corpo tenso, cada músculo gritando em alerta. Desceu as escadas do porão, o coração na boca. Lucas, sussurrou ela no escuro. Um pequeno soluço respondeu do canto. Ele estava lá, seguro. Ela correu até ele e o abraçou com uma força que o deixou sem ar, inalando o cheiro de poeira e medo de seus cabelos. Ele estava tremendo. Estou aqui, meu amor. A mamãe está aqui. Vamos sair deste lugar. Ela tentou manter a voz calma, mas a urgência a atraía. Precisavam pegar suas coisas e fugir, para a casa de seu Amaro, para qualquer lugar. Mas para onde? O velho Gol aguentaria outra viagem? A cabeça dela girava com planos meio formados, todos eles frágeis e desesperados. Mal sabia ela que seu tempo para planejar já havia acabado. Foi então que ela ouviu, não o ronco de um motor, mas um som mais íntimo e sinistro. O som de passos pesados esmagando o cascalho e o mato seco do lado de fora. Eram passos de homens que não se preocupavam em ser silenciosos. Homens que vinham para tomar, não para pedir. Helena congelou, o corpo inteiro em alerta máximo. Colocou o dedo nos lábios de Lucas, os olhos arregalados de pavor transmitindo a mensagem sem palavras. Silêncio absoluto. Ela se arrastou até a pequena janela gradeada do porão, aquela que ficava rente ao chão, e espiou por uma fresta. A luz fraca da lua revelou duas silhuetas.
Eram grandes, massivas, vestidas com roupas escuras. Um deles carregava uma lanterna potente, cujo feixe de luz cortava a escuridão como uma faca, inspecionando a casa em ruínas. O outro carregava algo que fez o estômago de Helena despencar. 2 galões de plástico, do tipo que se usa para transportar combustível. A ameaça de Valdemar não era mais velada. Estava ali, em carne, osso e gasolina. Um cheiro químico e pungente começou a se infiltrar pelas frestas do porão. Gasolina. Eles estavam encharcando a madeira seca e podre do velho celeiro, a estrutura que se apoiava diretamente contra a parede externa da casa, a poucos metros de onde eles estavam. O plano do diabo era claro: criar uma armadilha de fogo, forçá-los a sair do porão diretamente para as mãos deles, ou deixá-los para morrer sufocados e queimados. A náusea subiu pela garganta de Helena, um gosto amargo de bile e terror. Ela olhou para Lucas, cujo rosto estava pálido de medo na penumbra. Ele também sentia o cheiro, os olhos arregalados de pânico. O instinto de Helena gritava para ela fugir. Mas para onde? A única saída do porão levava para o interior da casa, que logo seria uma fornalha. Eles estavam encurralados, presos em uma tumba prestes a ser incendiada. O desespero era tão absoluto que por um instante sua mente se esvaziou, deixando apenas um zumbido branco de puro pânico. Um som de rushing violento, seguido por um clarão laranja que iluminou o porão inteiro com uma luz fantasmagórica e dançante, confirmou seus piores medos. O fogo. O celeiro havia sido incendiado. O som crepitante da madeira seca sendo consumida pelas chamas era monstruoso. Um rugido crescente que parecia o de uma besta faminta. O calor foi quase imediato, irradiando através das paredes de pedra, transformando o ar frio e úmido do porão em uma estufa sufocante. Fumaça preta e espessa começou a se infiltrar por todas as frestas do teto, trazendo um cheiro acre que queimava os olhos e a garganta. Lucas começou a tossir, um som seco e desesperado que rasgou o coração de Helena. A realidade a atingiu com a força de um soco. Eles iriam morrer ali, sufocados, queimados, como a família Oliveira, do Diário de Aristeu. A história estava se repetindo e ela era a próxima vítima. O ciclo de violência daquela terra se recusava a ser quebrado. Saiam daí, sua desgraçada! A voz que gritou do lado de fora era rouca, brutal, vinda do fundo de um barril. O patrão quer o que é dele, o ouro e os papéis. Ou vocês saem por bem, ou morrem queimados aí dentro como ratos. A menção explícita do ouro e dos papéis confirmou tudo. Valdemar sabia, ou ao menos suspeitava o suficiente para apostar tudo. Não havia mais espaço para negação, para a esperança de um mal-entendido. Era um ultimato. A vida de seu filho em troca do tesouro amaldiçoado e da prova do crime. O fogo lá fora rugia mais alto, e pedaços do teto de madeira do porão, que também servia de piso para a casa, começaram a estalar sob o calor intenso. O tempo estava acabando. Segundos. Eles tinham apenas segundos para decidir entre a morte certa pelo fogo ou a chance incerta nas mãos daqueles assassinos. O pânico de Helena era uma onda que ameaçava afogá-la, paralisá-la. Mas então, ela olhou para Lucas. O rosto dele, sujo de fuligem, os olhos vermelhos e lacrimejantes pela fumaça, a tosse que o sacudia em espasmos. A visão de seu filho sofrendo cortou a névoa de terror como um relâmpago. A paralisia se quebrou, substituída por uma fúria protetora, uma força animal que ela não sabia que possuía. O instinto de mãe, a força mais primitiva e poderosa do universo, assumiu o controle. Não. Seu filho não morreria ali. Não daquele jeito. Pegue o boneco e Lucas, rápido! Gritou ela, a voz firme e cheia de uma autoridade que surpreendeu a si mesma. Enquanto Lucas, obedecendo cegamente, agarrava seu único tesouro, Helena agia com uma velocidade maníaca. Ela abriu o baú. O ouro. Não podia deixá-lo. Não era mais sobre riqueza. Era sobre sobrevivência. Sobre ter os meios para desaparecer, para lutar. Com as mãos frenéticas, ela começou a enfiar as barras pesadas de ouro em uma velha sacola de lona que usara para trazer seus pertences. O metal frio parecia queimar sua pele. Ela agarrou a caixa de metal com os documentos e a enfiou debaixo do braço.
O diário, os títulos de propriedade, a justiça de seu Amaro, tudo estava ali. Era pesado, mas o peso da responsabilidade era infinitamente maior. Agora, Lucas, de mãos dadas comigo, não me solte por nada. Com a sacola de ouro pesada em uma mão, a caixa de metal sob o braço e a mão pequena e trêmula de Lucas firmemente na sua, ela o puxou em direção à escada. O calor era insuportável. A fumaça, densa e negra, transformava a casa acima em um inferno invisível. A saída principal era impossível, os homens estariam lá. Mas havia uma outra saída, nos fundos da casa, uma porta que dava para o mato. Era a única chance. Eles subiram, tossindo, engasgando, os olhos ardendo. O ar da casa era veneno puro. Helena os guiou às cegas, confiando na memória, tropeçando em móveis, o som do fogo rugindo em seus ouvidos como o fim do mundo. Eles não eram mais pessoas, eram animais fugindo do incêndio. Eles irromperam pela porta dos fundos, caindo de joelhos na terra fria, inalando o ar noturno em grandes e dolorosas golfadas. O céu sobre a casa estava vermelho, uma ferida aberta que vomitava fumaça e brasas. O rugido do fogo era ensurdecedor. Do outro lado da casa, ela ouviu os gritos dos capangas que perceberam a fuga. Eles saíram pelos fundos, peguem eles! Não havia tempo. O velho Gol era a única esperança. Ela puxou Lucas, correndo desajeitadamente com seu fardo pesado, em direção ao lugar onde deixara o carro, parcialmente escondido por árvores. O coração dela era um tambor de guerra. As chaves. Ela vasculhou o bolso, os dedos trêmulos e sujos, mal conseguindo agarrar o metal. Enfiou a chave na ignição. Girou. O motor gemeu, um som patético e moribundo. Não, não, agora não. Por favor, pegue, sussurrou ela, uma prece desesperada. Os feixes de luz das lanternas dos capangas já dançavam entre as árvores, aproximando-se perigosamente. Ela girou a chave novamente. O motor protestou, engasgou, e então, com um tranco violento e um rugido que pareceu o som mais glorioso do mundo, pegou. Ela não pensou duas vezes. Apagou os faróis para não ser um alvo fácil. Pisou fundo no acelerador, e o carro velho disparou pela trilha de terra, os pneus cantando, levantando uma nuvem de poeira. Os gritos de fúria dos homens ficaram para trás, junto com o som do fogo. No retrovisor, ela viu a casa em chamas, uma pira gigantesca iluminando a noite, um monumento ardente ao fim de sua antiga vida e ao início de sua caçada. Ela não estava mais fugindo da pobreza, estava fugindo da morte, dirigindo às cegas na escuridão, com uma fortuna em ouro roubado no chão do carro, as provas de um massacre sob o braço e seu filho soluçando de medo no banco do passageiro. Helena acelerou em direção à única luz que conhecia naquela escuridão. A pequena casa no morro, o último refúgio do guardião da história. A perseguição havia apenas começado. O Gol velho cantou os pneus na terra batida, parando a centímetros da cerca do pequeno sítio, o motor morrendo com um último suspiro engasgado. Helena saltou para fora, o corpo tremendo, arrastando a sacola pesada de ouro e a caixa de metal. A casa em chamas, sua pira funerária e, ao mesmo tempo, sua libertação, pintava o céu noturno de um laranja apocalíptico à distância. Seu Amaro já estava na porta, a silhueta encurvada recortada contra a luz fraca do lampião, a bengala firme na mão. Ele não precisou de explicações. O inferno visível no horizonte contava a história. Eles vieram. Foi tudo o que ele disse, a voz grave como uma sentença. Helena, com Lucas agarrado às suas pernas, soluçando de medo e fumaça, apenas assentiu, as lágrimas finalmente vencendo a adrenalina e traçando caminhos limpos em seu rosto coberto de fuligem. O cheiro de queimado e de perigo iminente a seguira até ali, impregnando o ar daquele último e frágil refúgio. Ela não fugira. Apenas ganhara alguns minutos de sobrevida naquele santuário de pau a pique. Sem perder um segundo, seu Amaro a guiou para dentro, trancando a porta frágil e levando-a para os fundos do pequeno cômodo, onde, sobre uma mesa de madeira, repousava um aparelho que parecia uma relíquia de guerra, um velho rádio amador com seus botões,
fios e um grande microfone de metal. Meu sobrinho, ele é promotor de justiça em Belo Horizonte. Sempre contei a ele as histórias do meu pai, do coronel. Ele nunca pôde fazer nada, até agora. Com os dedos nodosos e surpreendentemente ágeis, ele girou os botões, e o aparelho ganhou vida com um chiado alto de estática, o som da distância sendo vencida. Ele pegou o microfone, o rosto iluminado por uma determinação feroz que parecia rejuvenescer suas feições cansadas. Ele não estava apenas fazendo uma ligação, estava invocando o fantasma da justiça, enviando um S, ou S, através de décadas de silêncio e dor, rezando para que, do outro lado do chiado, a nova geração estivesse ouvindo e tivesse o poder de responder ao chamado do sangue e da prova. Albatroz. Aqui é Sabiá, câmbio. Albatroz. Na escuta? A voz de seu Amaro cortava a estática, usando códigos que Helena não compreendia. Após alguns segundos tensos que pareceram uma eternidade, uma voz mais jovem e clara respondeu do outro lado do abismo eletrônico. Sabiá, aqui Albatroz. Prossiga. O alívio no rosto do velho foi palpável. Aconteceu, e sobrinho, o fogo na fazenda do Aristeu. A herdeira está aqui com o menino e com as provas, os títulos, o diário, tudo. O filho do coronel mandou os cães dele. Eles tentaram queimar ela e o menino vivos. A urgência e a verdade na voz de seu Amaro eram inquestionáveis. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado, o som de uma vida inteira de histórias contadas ao pé do ouvido se solidificando em uma terrível e acionável realidade. Entendido, Sabiá. Mantenha a calma. Não saiam daí por nada. A cavalaria está a caminho. E não é a local. Repito, não confie em ninguém até eu dizer. Desligo. O rádio emudeceu, deixando um silêncio ainda mais pesado no cômodo. A espera foi a pior das torturas. Do lado de fora, a noite era um poço de escuridão e sons ameaçadores. Cada estalo de galho, cada uivo do vento, era a chegada dos capangas de Valdemar. Helena limpava o rosto de Lucas com um pano úmido, sussurrando promessas de segurança que ela mesma não sabia se podia cumprir. Ela olhava para seu Amaro, que se postara junto à janela, a velha espingarda de caça apoiada ao seu lado, um guardião frágil contra um mal moderno e implacável. O tempo se arrastava, cada minuto esticado em uma agonia de expectativa. O cheiro de café no ar se misturava ao cheiro distante de fumaça, o aroma do lar e da destruição em uma única e nauseante lufada. Helena abraçou o filho, sentindo o coração pequeno bater contra o seu, e se perguntou se o chiado daquele rádio fora uma prece atendida ou apenas o eco de sua última e desesperada esperança se desfazendo na escuridão. Momentos antes da chegada do fim definitivo e violento, a incerteza era um veneno lento. Então, um som diferente. Não o ronco de uma caminhonete velha, mas o zumbido baixo e ameaçador de múltiplos motores potentes aproximando-se rápido. E acima deles, o som rítmico e inconfundível de paz cortando o ar. Um helicóptero. Luzes azuis e vermelhas piscaram entre as árvores, silenciosas, sem sirenes. 3 SUVs pretas, sem identificação, pararam em frente ao sítio. E delas desceram homens em uniformes táticos pretos, armados com fuzis, movendo-se com uma eficiência silenciosa e letal. Polícia Federal. A cavalaria havia chegado. Um homem de terno saiu de um dos carros e se aproximou da porta, liderado por um dos agentes. Tio Amaro, sou eu, Ricardo. Seu Amaro abriu a porta. E o alívio que inundou o pequeno cômodo foi tão avassalador que Helena sentiu as pernas fraquejarem. O sobrinho, um homem de 40 e poucos anos com um olhar determinado, olhou para Helena, para Lucas e para a caixa de metal sobre a mesa. Acabou, senhora. A senhora e seu filho estão seguros. A prisão de Valdemar foi rápida, cirúrgica e humilhante. Guiados pelas informações, os agentes federais não foram à sua mansão na cidade, mas à estrada de terra que levava para a fazenda em chamas. Encontraram-no dentro de sua Mercedes, parado a uma distância segura, observando o fogo consumir as provas de seu mais recente crime. O telefone pressionado na orelha, enquanto gritava com seus capangas pela falha em recuperar o ouro.
A luz dos faróis da polícia o cegou, e ele foi arrancado de seu casulo de luxo antes mesmo de entender o que acontecia. A máscara de poder e arrogância derreteu, dando lugar a uma expressão de puro choque e fúria impotente quando as algemas de metal frio se fecharam em seus pulsos. Os dois capangas foram capturados logo depois, tentando fugir pelo mato como os animais que eram. O império de medo do herdeiro do coronel, que durara quase 50 anos, desmoronou ali, na poeira de uma estrada de terra, sob a luz dançante de um incêndio criminoso. Os meses seguintes foram um borrão de processos judiciais que abalaram o Estado. O Diário de Aristeu foi a peça central, a confissão que conectou o ouro, os títulos de propriedade e os crimes do coronel Ramiro, com Valdemar atuando como o continuador do esquema. O testemunho de seu Amaro, a última voz das vítimas, ecoou no tribunal, dando nome e rosto à tragédia. O ouro, confirmado como pagamento pelo crime, foi apreendido como prova. O caso se tornou um marco na luta por reparação histórica no país. Dezenas de herdeiros das famílias expulsas, alertados pela repercussão, se juntaram à causa, liderados por seu Amaro. A justiça, por tanto tempo uma miragem, começou a tomar forma, lenta mas inexorável, alimentada pelas palavras de um homem culpado e pela coragem de uma mulher desesperada que se recusou a morrer ou a se calar. A verdade, enterrada por tanto tempo, finalmente via a luz do dia, e sua luz era ofuscante e purificadora. No fim, a lei prevaleceu. Por sua colaboração decisiva e pela descoberta que desvendou um esquema criminoso de décadas, um acordo judicial sem precedentes concedeu a Helena uma recompensa substancial, uma porcentagem do valor do ouro que ela, por direito e por risco, havia conquistado. A Fazenda Boa Sorte, agora legalmente sua e limpa de seu passado sombrio após o julgamento, foi onde ela escolheu ficar. A dívida com o agiota foi paga, uma nota fria e anônima que encerrou aquele capítulo de sua vida para sempre. Mas Helena fez mais. Com parte do dinheiro, ela criou um fundo para custear a longa batalha judicial dos outros herdeiros, garantindo que a luta de seu Amaro tivesse os recursos para continuar até o fim. Ela não era mais apenas uma sobrevivente. Ela se tornara uma benfeitora, uma peça fundamental na roda da justiça que ela mesma pusera em movimento, transformando o ouro amaldiçoado em semente de esperança para dezenas de outras pessoas. Um ano depois, a Fazenda Boa Sorte era um lugar renascido. A casa principal, reconstruída com madeira clara e grandes janelas de vidro, era banhada pelo sol. O cheiro de mofo fora substituído pelo de tinta fresca e grama cortada. Onde antes havia ruína, agora havia vida. Em um cômodo amplo e iluminado, o zumbido suave e constante de uma máquina de costura industrial, novinha em folha, preenchia o ar. Helena, o rosto sereno e concentrado, guiava um tecido de seda sob a agulha, não mais remendando roupas velhas, mas criando um vestido de festa vibrante. Do lado de fora, Lucas, agora um menino saudável e sem sombras nos olhos, corria e ria em um gramado verde, chutando uma bola nova em direção a um gol de verdade. A miséria do ato 1 era um fantasma distante, uma história de outra vida. Helena não contava mais moedas sobre o painel de um carro velho. Ela contava os pontos perfeitos de uma costura que era, em si, a prova de sua ressurreição. À noite, a longa mesa na varanda estava farta. Uma travessa fumegante de frango com quiabo, o aroma de alho e temperos caseiros flutuando no ar fresco. Seu Amaro, agora com o olhar mais leve, contava histórias para um Lucas atento, e o som de suas risadas era a mais bela música. Helena servia os pratos, o coração transbordando de uma gratidão que doía no peito. Ela olhou para as luzes de sua casa, para a terra produtiva ao redor, para o rosto de seu filho seguro e feliz, e lembrou-se do porão úmido, do gosto de desespero e do frio da solidão. Ela não encontrara apenas um tesouro, encontrara a si mesma, sua força e um propósito que ia muito além da sobrevivência. A jornada de Helena é a prova de que, mesmo na escuridão mais profunda, a coragem de uma mãe pode desenterrar não apenas ouro,
mas justiça. Se histórias de superação e reviravoltas como esta inspiram você, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Você não vai querer perder a próxima história que estamos preparando.